Muito bom. Boa tarde a todos aí. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, guardando o seu coração. E, o que eu quero já iniciar falando aqui é que o seu crescimento não tem limites, a não ser aqueles que você mesmo impõe para você. Então, eu vou repetir a frase e deixar para que você possa refletir sobre ela e guardar aí também na sua mente e no seu coração. Os limites, elas existem a partir do momento que nós colocamos e aceitamos esses limites. Os limites do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, ela existe porque nós deixamos que ela tome uma posição que ela não tem que existir na nossa mente e no nosso coração. Ter uma mentalidade de crescimento é entender que as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia não estão lá para nos derrubar ou para fazer com que a gente se torne pessoas derrotadas, frustradas completamente, sem qualquer tipo de perspectiva de crescimento, de avanço, mas ela serve principalmente para nos ajudar a avançar, a crescer, a ser pessoas melhores. A partir do momento em que nós temos essa visão, essa perspectiva, nós podemos entender que nós teremos um tempo melhor para a nossa vida, que algo melhor estará sendo preparado para nós. Então, a sua forma de pensar e ver os problemas vão fazer de você uma pessoa completamente diferente para enfrentar os verdadeiros desafios da vida. Mentalidade de crescimento. É esse o tema que nós vamos estar discutindo. E esse assunto ele foi abordado num livro, Mindset, da escritor, só um minutinho, anotei aqui, da Carol Dweck. E é um livro que vale muito a pena ler. Você precisa ter esse livro assim de cabeceira, acompanhando, lendo, porque realmente faz total diferença para que você possa avançar no seu dia a dia. Então vamos falar sobre esse ponto tão importante. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni Rigg, sou formado em gestão financeira, neuroliderança, também formação em coach, sou pastor, sou pai, sou esposo e sou apaixonado por liderança, apaixonado por desenvolvimento de pessoas, apaixonado por ajudar, contribuir com o crescimento de pessoas, trabalho com treinamentos, com mentorias, com terapias, né, tanto para individual, para homens, para mulheres e também para casais. Então, existe uma oportunidade bem interessante para estarmos desenvolvendo e crescendo juntos aí. Então, vamos falar sobre isso. A diferença entre mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. A mentalidade fixa, se nós podemos trazer uma definição para esse assunto, é o seguinte: pessoas que acreditam que suas habilidades e inteligência elas são fixas e imutáveis. Pensam que tudo que conseguiram até hoje a trouxeram até aqui e não é possível ter mudança, e não é possível melhorar, e não é possível avançar, não é possível crescer. E isso para os dias atuais é um problema, porque o que nós temos hoje é uma oportunidade de continuar avançando, continuar crescendo. Então a mentalidade fixa, por mais que ela seja talvez segura, né, por exemplo, no que ela acredita ter e ser, ela impede ela de avançar e alcançar os novos ares. Já está acostumado com aquela rotina, com aquela situação e não abre espaço para o novo, não abre espaço para a construção e o crescimento contínuo. Um exemplo de mentalidade fixa é aquela mente assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Isso é uma visão muito clara de que não há possibilidade de mudança da mente, um avanço. Isso é chamado então de mentalidade fixa. Já a mentalidade de crescimento.
São pessoas que acreditam que podem desenvolver suas habilidades com esforço e aprendizado contínuo. Sabe que as habilidades são algo que pode ser adquirido desde que seja praticado com excelência e com dedicação. Elas sabem que o conhecimento não tem limite e que sempre há algo novo a ser aprendido. Isso é a mente de crescimento. Um exemplo, a mesma frase, né? Eu nunca, por exemplo, para quem tem uma mentalidade fixa, é o seguinte: não sou bom nisso e nunca serei. Já para quem tem a mentalidade de crescimento, a frase é a seguinte: ainda não sou bom nisso, mas posso aprender e melhorar constantemente. Eu mesmo tenho várias limitações. Entendo que essas limitações eu posso trabalhar com elas para que eu consiga desenvolver e melhorar essas limitações. Então, por exemplo, um desafio para mim são vendas. Já passei por algumas situações no passado que me bloqueavam, né, para essa questão de vendas. Até que eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a ler alguns materiais, para que pudesse me ajudar a avançar nesse processo de venda. Ainda não sou um expert, mas eu entendi que para um ecossistema, para um negócio funcionar, é necessário ter rotina, é necessário ter uma organização, ter uma boa logística, uma boa qualidade no material, mas também precisa ter vendas. Ou seja, a mentalidade de crescimento, a vontade de avançar, de fazer algo novo, diferente, traz então possibilidade de crescimento para o nosso dia a dia. Então, em vez de ter aquela frase, não sou bom nisso e nunca vou ser, eu preciso utilizar a frase, ainda não sou bom nisso, mas posso aprender. Como então transformar desafios em oportunidades? Como que é então esse passo a passo? O que eu preciso fazer para conseguir avançar nesse processo? Por exemplo, eu preciso enxergar os problemas como oportunidades de aprendizado. Eu preciso aproveitar este momento, às vezes, de angústia, de dor, de dificuldade, e poder enxergar ela como oportunidade de crescer, de mudar de nível, de melhorar as possibilidades, as perspectivas. Então, quando eu olho para os meus problemas, eu preciso olhar elas como uma oportunidade de aprender. Um exemplo é Thomas Edison. Thomas Edison é o criador da lâmpada. Mas até ele chegar a esse nível de lâmpada, que foi a primeira que ele criou, ele errou muitas vezes. E diversas pessoas chegavam para ele falando assim, não, isso não é possível que você está pensando em fazer. Não é possível colocar energia elétrica dentro de um local reduzido e ele gerar calor e automaticamente gerar luz. Mas Thomas Edison, ele entendeu que a dificuldade que ele estava tendo era uma oportunidade de aprendizado. Então, se hoje nós enxergamos em meio à escuridão, não utilizando mais uma lamparina para nos locomover, é graças a um homem que não desistiu, né, quando percebeu, viu uma luz chamada lâmpada. Então, uma das ferramentas que nós podemos utilizar para que no momento dos desafios, nos momentos da dificuldade, elas se tornem então oportunidades, é a seguinte: e se? E se esse problema, por exemplo, e se esse problema financeiro for uma oportunidade para que eu aprenda a me organizar melhor financeiramente e ter uma inteligência melhor e saber lidar melhor com o dinheiro? E se esse problema que eu estou enfrentando com o meu casamento seja uma oportunidade para que eu conheça melhor o meu cônjuge? E se esse problema que eu estou enfrentando no meu trabalho, de dificuldade com a gestão, dificuldade com o relacionamento, dificuldade com o processo, seja uma oportunidade de melhorar, né, a minha gestão e a minha tomada de decisão? E se você coloca essa frase no início
de qualquer frase que está relacionado a algum problema, algum desafio, você vai automaticamente expandir a sua visão para que surjam oportunidades para você avançar e crescer. Então, tenha a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento te faz viver sempre em busca de melhorar e não se acomodar nos problemas e nas dificuldades que elas vão surgir. Os problemas existem, mas elas existem para serem vencidas e superadas. Então cabe a mim e a você fazer o quê? Avançar neste processo. Mentalidade de crescimento. Então, estratégia para superar, por exemplo, o medo e a zona de conforto. Alguns 3 passos para que você possa sair dessa situação, dessa bolha do medo que está surgindo na sua mente. Primeiro passo: identifique a origem do medo. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de iniciar o meu negócio próprio, né, um instituto, todo esse processo, o medo assolava os nossos corações, assolava o meu coração. Por quê? Porque é algo novo, né? De onde vai vir o recurso? Como que eu vou fazer determinadas ações? Como que eu vou fazer para que dê certo, para que o instituto seja conhecido, para que ele seja renomado no mercado, as pessoas possam conhecer ele? Ou seja, eu precisava saber de onde era a origem desse medo. E a origem desse medo estava nas vendas. Porque material nós já tínhamos, materiais de cursos online, né? Nós temos materiais de cursos online. Mentoria já está funcionando. Parceria com empresas para fazer treinamento. Mas o medo ainda assolava o nosso processo para que a gente pudesse confiar que daria certo. Um dos pontos que me ajudou muito a vencer esse processo do medo foi a oração. Buscar em Deus força, buscar em Deus fé para que as coisas funcionassem, para as coisas dessem certo num processo igual a esse de medo, de mudança, de um novo processo, foi o que fez total diferença para nós. A nossa fé em Deus. Um segundo ponto são pequenos desafios diários para expandir, para jogar fora a sua zona de conforto. Né? Trazer para você, então, pequenas atividades para que te tire desse ambiente que está te deixando confortável, seguro, mas que não gera crescimento. Um dos pontos para mim foi, por exemplo, a academia. Né? Durante anos eu tentava fazer academia e sempre parava no meio, ou devido ao cansaço, ou algum exercício que eu não gostava de fazer, principalmente aquele lateral com barras, né? Os ombros, nossa, ficava dolorido e tal, sentia que eu não conseguia fazer. Até que eu entendi que é um processo, é um peso a peso, eu não preciso ficar comparando com pessoas que já treinam há mais de um ano e meio, 2 anos numa academia, acabando de chegar, querendo fazer o levantamento com 10 quilos, sendo que eu estou iniciando agora todo um processo, meu corpo não estava acostumado com isso. Ou seja, é entender que existe um processo aqui e eu preciso sair dessa zona de conforto. Terceiro passo: criar um ambiente de apoio. E eu confesso a você que a minha esposa é o meu ambiente de apoio. É o local aonde eu posso achegar, às vezes, no momento de angústia, de problema, e falar assim, cara, tá difícil, tá complicado, eu preciso de ajuda. O segundo ponto também de apoio que eu tenho, que é essencial para minha vida, que eu já falei aqui, é Deus. A busca pela presença do Senhor, a oração constante, confiar nele, gerar em meu coração essa fé para que ele esteja comigo, me ajudando nesse processo, faz total diferença no meu crescimento, no meu processo diante do Senhor. Então, se eu posso te dar aqui, então, 3 dicas, a primeira é: descubra a fonte do seu medo. Segundo, faça atividades diárias para que você saia da zona de conforto. E o terceiro, crie uma rede de apoio. E não se esqueça, Deus precisa estar na sua rede de apoio. Então eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa?
Como que você tem feito para avançar nos seus desafios? Como que você tem feito para continuar crescendo, mesmo no meio de dificuldades, de problemas diários que aparecem para você? O que que você tem feito no dia a dia? Se você sente que está preso, que está nessa mentalidade fixa, com dificuldades, eu quero te convidar para conhecer o Mind of Christ, ou o processo de mentoria do Instituto Just Go. O Mind of Christ, ele serve para aquelas pessoas que estão buscando viver algo especial com Deus, em um momento de avivamento, aonde existe uma promessa para nós que o Brasil vai viver um processo de avivamento. O Senhor colocou em meu coração o Mind of Christ, para que você possa viver um verdadeiro avivamento diante do Senhor, com compromisso e com responsabilidade. Um local onde nós estaremos orando juntos, um local onde nós teremos uma aliança de oração e de leitura da palavra, aonde seremos desafiados juntos para jejuarmos, para lermos livros, materiais que aquecem o nosso coração em busca do avivamento. Então, o Mind of Christ, ele serve para que você avance na sua vida espiritual, saia desse comodismo, sabe que as coisas estão difíceis e mesmo assim não procura ajuda, socorro diante do Senhor. A segunda mentoria só para aquelas pessoas que estão em um processo de gestão dentro da empresa, que querem ter um acompanhamento de alguém de fora, que possa ouvir, que possa dar um conselho e também ensinar ferramentas que vão alavancar o seu nível de liderança. Então, estou aqui com esses 2 programas para você, para que você possa crescer, avançar e melhorar na sua gestão e também na sua vida espiritual. Que o Senhor possa te abençoar. E se você percebe que esse vídeo, esse tipo de conteúdo faz sentido para você, você quer participar dos momentos iguais a esse, manda um direct para mim, vamos conversar. Tenho certeza que vai ser um momento muito importante e de crescimento, porque nós estamos aqui em busca de uma mentalidade de crescimento. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.